Olá, alunos do sexto ano do Colégio Cora Coralina. Aqui é o professor Newton, de Matemática. E o vídeo de hoje é para nós corrigirmos as atividades que foram postadas na semana passada, ok? As atividades, pessoal, foram essas atividades aqui, tá bom? Atividades para todo o sexto ano, semana de 25 de maio de 2020, com base na apostila. Então, essa atividade foi postada para vocês na semana passada. A coordenadora, a professora Pilar, postou isso para vocês lá no Face, tá bom? Vocês tiveram aí a oportunidade, o tempo para realizar essas atividades, tudo bem? Conforme as orientações que foram dadas. E nesse vídeo de hoje nós vamos corrigir cada uma dessas questões, tudo bem? Professor, mas eu não sou o seu aluno do sexto ano. Não tem problema, pessoal. Cada professor de matemática está responsável por por um segmento, tá bom? Por um ano. Então, como eu tenho a grande maioria dos sextos anos, apenas alguns não são meus alunos, então eu fiquei responsável, tá? Se você é aluno do professor Vanderlan, ou aluno do professor Marcão, ou aluno do professor Anderson, não tem problema. Eles vão passar para você as mesmas atividades, visto que nós seguimos o currículo, tá bom? E a apostila. Então, se a apostila é para todo o município do Rio, mesmo que você não seja meu aluno, você também vai ter que estudar as mesmas coisas, ok? Então, vamos lá. Chega de papo, pessoal. A primeira questão foi tirada lá da página 108, tudo bem? Exercício número 1. E ele tem o seguinte enunciado. Observe a sequência numérica a seguir e responda. Então, foi essa sequência aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, pontinho, pontinho, pontinho. Bom, em relação a esses três pontinhos que aparecem no final, é que a letra A pergunta o seguinte: o que significa a presença das reticências, é o nome correto desses três pontinhos, ao final dessa sequência? O que significa isso, pessoal? Significa que a sequência ela é infinita, ou seja, esses quatro termos, esses quatro elementos, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, eles vão se repetir infinitamente. Tudo bem? Então, toda vez que você vê uma sequência numérica, onde tiver esses três pontinhos, significa que ela não tem fim. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, tá bom? Então, é representado lá pela letra N, com uma barrinha de conjunto, não é? E aí você tem um sinalzinho de igual, abre chaves, começa ali no 0, 1, 2, 3, 4, 5, pontinho, pontinho, pontinho. Significa que para no 5? Não, claro que não, né? Você sabe muito bem que a gente pode contar os números naturais para o infinito, tá bom? A letra B, qual o quarto elemento dessa sequência? Essa ficou fácil, né, pessoal? Elemento ou termo é a mesma coisa. Então é só você contar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto elemento ou termo é o número 7. Tudo bem? A letra C pergunta qual o oitavo elemento dessa sequência. Se você quiser contar, tudo bem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Bom, até aí tudo bem, ficou fácil da gente contar. É o 7. Qual o 12º elemento dessa sequência? Bom, ainda dá para contar, né, pessoal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O 7 está se repetindo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o 12º calhou de ser também o 7, tá bom? Será que você agora precisa ficar contando até o 36º para saber qual é o número que vai aparecer na 36ª posição? Qual é o 36º elemento ou termo dessa sequência? É claro que não. Se a sequência se repete de 4 em 4,
significa que o 36º, por ser múltiplo de 4, o 36 por ser múltiplo de 4, exatamente quem estiver naquela posição ali vai ser o número 7. Tá bom, pessoal? Bom, qual o quadringentésimo primeiro? Esse nome é feio mesmo, pessoal. Quadringentésimo elemento dessa sequência. Bom, 400, tá? É múltiplo de 4. Tudo bem? Só que 401 não é. Então, se na posição 400, tá? O quadringentésimo elemento, ele seria o número 7. Só que ele quer o quadringentésimo primeiro elemento. Então, gente, depois do 7, olha aqui, ó, depois do 7, quem volta? Volta a ser o 1. Depois do 7, volta a ser o 1. Então, vai se repetir, tá? De 4 em 4, o 7 sempre sendo múltiplo de 4. E o próximo algarismo, tá? O próximo termo é o número 1. Tá bom? Então, quadringentésimo é aquele que está na posição de número 400, tá? E quadringentésimo primeiro é aquele que está na posição 401. Então, eu coloquei aqui uma observação, aproveitando aí a oportunidade. Então, observação. Centésimo, tá? É o 100 com esse zerinho aqui, tá? Centésimo. Mas se tiver na centésima posição, aí vai ser um azinho que vai estar aqui, tá bom? 200. Professor, não sei como é que se fala, não. Duzentésimo, tá bom? 300. Trezentésimos, tá? Trecentésimos. 100, vem de 100. 400. Quadringentésimo. 500. Quingentésimo. Eu deixei aqui para vocês um link, tá vendo aqui, ó? É só você copiar e colar e vai te mostrar lá na internet um conversor de medidas, tá? E ensina exatamente ali para você como pronunciar, né? Por exemplo, um número que está lá na posição 589, tá? Existem números cardinais e ordinais, tá bom? Então, o número 589 é cardinal. Mas e se fosse ordinal? Ou seja, qual a ordem dele lá? Tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar ao 589. Dá um pulinho lá, tá? Nesse link aqui. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante para que você possa aprender como se fala. Às vezes a gente só sabe falar até o centésimo, né? Depois a gente já não sabe mais como ordenar daí para frente. Então, fica a dica aí para você, tá bom? Uma dica bem bacana para você seguir. Indo para a página 112, exercício 5 até o 13. Então, o 5 faz a seguinte pergunta. Uma empresa produziu no primeiro trimestre 6.905 peças. No segundo trimestre, ou seja, 3 meses depois, a mesma empresa produziu 795 peças a mais que no primeiro trimestre. Nessas condições, responda a letra A e B. Letra A. Quantas peças a empresa produziu no segundo trimestre? Pessoal, então olha só. Se no primeiro trimestre foram 6.905 e no segundo foram 795 a mais, então a gente tem que somar, não é isso? A gente tem que somar o que ela produziu no primeiro com 795. Então ela produziu 7.700 peças, perdão. Tá ok? Nós adicionamos essas duas parcelas aqui, tudo bem? E deu como soma 7.700, tá bom? Olha só, eu fiz aqui a continha em azul, né? Continha, na verdade, é só uma forma carinhosa de falar, na verdade é algoritmo da soma, tá bom? Então, 5 mais 5 é 10, sobe 1. 1 mais 9 é 10, sobe 1. 10 mais 7 é 17, sobe 1. 1 mais 6 é 7. Então, 7.700. Está aqui. Eu sei que você armou a continha aí, armou o algoritmo da adição no seu caderno e conseguiu achar. A letra B. Quantas peças a empresa produziu no semestre? No semestre. Então, você tem que pegar o que ela produziu
no primeiro trimestre, no segundo trimestre e somar tudo. Tá legal, pessoal? Lembra quanto que ela produziu no primeiro? No primeiro foi essa quantidade aqui, ó, 6.905. No segundo teve que somar, porque ela produziu 795 a mais. Então, no segundo foi esse total. Então, é exatamente o que a gente vai somar. Olha aqui, ó, 7.700 mais 6.905. Deu 14.605 peças. Está aqui, ó, em azulzinho, o algoritmo da adição, tá bom? Então, 14.605 peças. Questão número 6. Se Maria adicionar R$400 ao que já possui, liquidará uma dívida, liquidar é pagar uma dívida de R$1.000. Quanto Mariana possui? Pessoal, ela já tem um valor, que a gente não sabe, né? Ela tem um valor X. E se ela adicionar, se ela somar 400, ela vai pagar uma dívida de 1.000. Então, pessoal, olha só, é só a gente pegar e fazer a operação inversa, né? 1.000 menos 400 dá 600. Então, Mariana possui R$600. Com os 400 vai dar 1.000 e ela vai conseguir pagar a dívida. Questão número 7. Dona Solange recebeu 36 rosas. Uma dúzia foi enviada pelos netos, uma dezena e meia pelos filhos e as outras pelos sobrinhos. Quantas rosas os sobrinhos mandaram? Bem, pessoal, uma dúzia é 12. Adicionado de uma dezena, que é 10. Adicionado de meia dezena, que é 5. Ao adicionarmos essas 3 parcelas, vamos ter 27. Então, 27 rosas. Quantas, então, os sobrinhos mandaram para Dona Solange, visto que ela já recebeu 27 e o total é 36. 36 subtraído de 27, 9. Então, os sobrinhos mandaram 9 rosas. Havia aí, então, 2 cálculos para você fazer. Tá bom, pessoal? Primeiro você tinha que somar, adicionar, e depois fazer a subtração do total de rosas, que era 36, menos 27, para descobrir quantas os sobrinhos tinham mandado. Questão número 8. Uma pessoa comprou uma casa por R$60.000. Gastou 75 mil em reformas e vendeu com lucro de 120 mil. Qual o preço de venda da casa? Então tá aqui, ó. 60 mil foi o que ela comprou a casa. Só que ela investiu, tirou do bolso dela 75 mil para fazer uma reforma na casa. E ainda conseguiu vender com um lucro de 120 mil. Então, pessoal, se ela teve todos esses gastos, a gente tem que adicionar tudo isso na conta, tá bom? Para que a gente possa chegar ao total do valor da casa, que foi R$255 mil. Está aqui, ó, de azulzinho, ó, 60 mil, 75 mil, 120 mil. Tudo isso deu R$255 mil, tá bom? Questão número 9. Quantos dias decorrem ou se passam de 1º de janeiro a 30 de abril deste ano de 2020? Se você tinha um calendário em casa, conforme eu sugeri na aula passada, você deve ter pego lá o calendário e deve ter observado o seguinte, que o mês de janeiro tem 31 dias. Fevereiro, por ser ano bissexto, tem 29. Março, 31. E abril, até o dia 30 de abril, tinham 30 dias. Adicionando tudo isso, nós ficamos com 121 dias. Está aqui no cantinho, ó, em azul, 31, 29, 31, 30. 121. Logo decorreram 121 dias. Se passaram 121 dias desde o dia 1º de janeiro ao dia 30 de abril. Ok? Dando prosseguimento agora, questão 10. Uma dívida de 3.200 deveria ser paga em 4 prestações. Uma pessoa, né, já que ele não fala ele não coloca aqui qual a pessoa, né, pagou na primeira 580. Pagou na segunda 620. Pagou na terceira 750. Qual o valor da quarta?
Pessoal, a gente tem que adicionar, né? A gente tem que adicionar o valor da primeira, 580, mais 620, que é o valor da segunda, adicionado com 750, que é o valor da terceira. A gente vai chegar a um total aqui, ó, de 1.950. Só que a dívida era de 3.200. O que a gente tem que fazer? A outra conta está armada aqui, o outro algoritmo da subtração. 3.200 subtraído de 1.950, nós vamos encontrar 1.250. Logo, a quarta prestação é de R$ 1.250. Tá bom? Prosseguindo aqui, a questão número 11, olha. Uma pessoa deposita R$ 600 num banco. Tá bom? E nos 4 meses seguintes, 500 a mais que no mês anterior. Quanto depositou ao todo? Eu fiz aqui uma escala do primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, desde o primeiro depósito, tá? Então, o primeiro depósito está aqui, ó, R$ 600. A pessoa foi lá, depositou R$ 600, tá bom? No mês seguinte, tá? Porque ela fez um primeiro depósito, depois mais 4 meses se passaram, tá? 4 meses seguintes. Então, no primeiro mês, após o depósito, foi 600 mais 500. No segundo, foi 600 mais 500 mais 500. No terceiro, 600 mais 500 mais 500 mais 500. Tá bom? E no quarto, 600 adicionado a 4 parcelas de 500. Pessoal, se a gente fizer toda essa adição aqui, ó, eu fiz aqui para vocês, ó. A primeira, 600. Aí no primeiro mês, após o primeiro depósito, deu 1.100. No segundo, a adição deu 1.600. No terceiro, deu 2.100. E no quarto, deu 2.600. Fazendo essa adição, nós chegamos a R$ 8.000. Tá bom? Então, a pessoa foi fazendo depósitos, sendo que cada mês que se passava, ela depositava 500 a mais do que no mês anterior. Ou seja, a gente ia ter que ir acrescentando parcelas de R$ 500 a essa adição. Questão número 12. Quantos anos decorreram ou se passaram desde o descobrimento do Brasil até a proclamação da República? Pedi para vocês pesquisarem, visto que é uma questão contextualizada, né? Uma questão de história e de matemática ao mesmo tempo. Então, proclamação da República foi em 1889. E descobrimento do Brasil, 1500. Fazendo essa subtração, minuendo, subtraindo. O minuendo sempre tem que ser maior que o subtraindo. Lembre-se disso, tá, pessoal? Pelo menos agora no 6º ano, enquanto vocês estão trabalhando no conjunto dos números naturais. É óbvio. No 7º ano, a gente pode inverter e aí vai dar um número negativo. Mas esse assunto mais para frente, tá bom? 389, tá bom? Logo decorreram ou se passaram 389 anos. Questão número 13. Calculando. Letra A. A soma de dois números é 90 e um deles é 62. Qual é o outro? Bom, a soma de dois números, a soma é o nome do resultado de uma adição. Então, ele diz que uma dessas parcelas é 62. A outra a gente desconhece. Vamos chamar de x, tá bom? E aí eu fiz o seguinte. Na verdade, que tinha que ter um sinal de igual, né, pessoal? Me perdoa aqui, ó. Aqui é um sinalzinho de igual, tá? 62 adicionado a uma outra parcela é igual a 190. Aí eu corrigi aqui, ó. Passando o 62 para o outro lado, já que a gente vai fazer a operação inversa, tá bom? Se a gente tem duas parcelas e uma soma, que é o resultado, e a gente não sabe quem é, a gente tem que fazer o seguinte, tem que pegar o total, que é a soma, maior valor, e subtrair de uma das parcelas. Então, a gente vai ter minuendo e subtraindo, tá bom? Então, tá aqui, ó, em azulzinho, ó, 190, que é o minuendo, e o subtraindo 62, tá? Se a gente subtrair 62 de 190, nós vamos encontrar 128. Então, a outra parcela x, que a gente estava procurando, é 128. Realmente, se você adicionar 128 a 62, você vai ter 190. Na letra B, a soma de dois números é 100.
Ele não falou quais são esses dois números. Não importa, ele só disse que a soma de dois números é 100. Qual o novo valor da soma? Note, soma é o nome da resposta de uma adição. Então, qual o novo valor da soma se aumentarmos a primeira parcela em 20 unidades? Então, eu fiz aqui um esquema. Olha, dois números que a gente não sabe quem é e nem precisa saber, que adicionados dão 100. Então, eu chamei de x mais y. Tá bom? Na matemática, a gente usa letras para representar números que a gente não conhece. Tá bom, pessoal? Então, eu não sei que dois números ele está falando aqui que usou. Poderia ser o 99 mais 1, tá bom? Poderia ser o 49 mais 51. Poderia ser 90 mais 10. Não sei, não importa. O que importa é que ele disse para a gente o seguinte, que na primeira parcela, tá bom? Que eu chamei de x, ele adicionou 20. Tá bom? 20 unidades mais y. Bom, não precisa pensar muito, né, pessoal? Claro que vai dar 120. Se você tem duas parcelas e uma você aumenta 20, lá na soma também vai aumentar 20. Logo, o novo valor da soma será 120. Na letra C, a soma de dois números é 32. Mais ou menos o raciocínio parecido com o anterior. Se diminuirmos 10 unidades da primeira parcela e aumentarmos 10 unidades na segunda parcela, qual será a nova soma? Então tá aqui, ó. Dois números somados que eu não sei quem são, chamei também de x e y, é 32. Não importa quem são esses números, tá bom? O que importa é que na primeira parcela subtraiu 10. Na segunda, que eu chamei de y, adicionou 10. Tá legal? O resultado não vai mudar, pessoal. Imagina só. Você aumenta uma parcela em 10, mas diminui da segunda 10. Não vai mudar nada. Eu fiz um exemplo aqui, tá? Inventei aqui dois números, tá? Eu botei aqui, ó, 15 e 17. Sei lá. 15 adicionado a 17 realmente é 32. Vamos ver se isso é uma verdade. Ó. De 15, a gente subtrai 10. E de 17, a gente adiciona 10. Então, 15 menos 10 é 5. E 17 mais 10 é 27. Se você adicionar 5 mais 27, você vai ter 32. Então, não mudou nada, tá bom? Logo, a nova soma não será alterada, porque você acrescentou e depois retirou a mesma quantidade. Na letra D, a soma de dois números é 98. Não sabemos também quais são esses dois números. Se diminuirmos 24 unidades da primeira parcela e aumentarmos 3 unidades da segunda parcela, qual será a nova soma? Então tá aqui, pessoal, ó. X mais y é igual a 98. Já que ele não disse quem era x e y, ele não disse quais eram esses números, tá bom? Dois números somados dão 98. Sei lá quais são esses dois números? Não sei, tá? O que interessa pra gente é que em uma parcela, na primeira, a gente vai subtrair 24, na segunda a gente vai adicionar 13. Então, tá aqui, ó, eu inventei aqui mais ou menos isso aqui, ó. Vamos supor que fosse 50 mais 48. Realmente dá 98. Ah, poderia ser outros números, professor? Poderia, não importa, tá bom? Não é que seja o 50 e o 48. Poderia ser qualquer outro número que desse como soma 98. Só teria que tomar um pouquinho de cuidado com o seguinte, a primeira parcela você tem que subtrair 24. Então, a primeira parcela não poderia ser um número menor que 24. Por isso eu usei o 50. Tudo bem? A outra parcela não importa, porque eu estaria adicionando 13. Então, olha só. 50 menos 24 é 26. 48 adicionado a 13 dá como soma 61. Se você adicionar 26 mais 61, dá 87. Logo, a nova soma será 87, não será mais 98. Teve uma alteração no valor, tá bom, pessoal? Teve uma alteração, porque você retirou 24 e acrescentou 13. Bom, 24 é maior em módulo do que o 13, tá bom? 24 é uma quantidade maior. Então, se você retira 24 e só acrescenta 13, claro que a sua conta, claro que o seu valor no final vai ficar menor. Não poderia continuar 98. Ficou 87. Tá bom, pessoal? Então,
Essa era a videoaula para correção das atividades que foram postadas. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.